Paz, meus irmãos. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou muito ao meu coração, que está lá em Atos, né? Atos 4, 36, 37 e posteriormente Atos 5, do 1 ao 11. Falam de duas histórias distintas, né? Isso aqui foi quando a igreja primitiva começou a dar seus primeiros passos aqui, depois que Jesus veio cumprir o seu propósito, né? Depois que ele ressuscitou e deu instrução aos discípulos, né, nos 40 dias que ele esteve aqui, instruiu acerca do reino e foi assunto aos céus. Então, a igreja estava começando a dar seus primeiros passos. Aqui já tinham escolhido o discípulo que substituiu o Judas, o Espírito Santo já tinha sido descido, a promessa do Espírito Santo, né, como Consolador, já tinha acontecido com a igreja daquela época. E nesse momento aqui já estava aquela comunhão cristã, né? A igreja trabalhava como uma comunidade, funcionava como uma comunidade. Era um amor muito grande, as pessoas tinham propriedades e eles vendiam, traziam tudo aos pés dos apóstolos e uns abençoavam aos outros. Era algo muito lindo. E a palavra fala que esse tipo de atitude era unânime. Mas de repente acontece algo interessante, porque quando lá no 36, no 4, 36 e 37, a palavra fala da história de Barnabé, José Barnabé, né, que era levita e que vendeu um campo e trouxe o preço, ou seja, o valor que ele vendeu o campo todinho e colocou aos pés dos apóstolos. De repente chega Ananias, quis fazer o mesmo. Ele quis copiar a mesma atitude daquele levita, né? E a palavra fala lá no 1. Entretanto, ou seja, José Barnabé fez dessa forma, vendeu seu campo, levou o valor e depositou aos pés dos apóstolos. E deixando claro, a palavra fala que, se a gente for ler o 5 até o 11, você vai não vou ler aqui que fica muito longo, mas se você ler no capítulo 5, do 1, dos versos 1 ao 11, você vai entender que eles não eram obrigados a fazer isso, entende? Era algo que a pessoa fazia de coração, porque sentia no coração, porque era um amor muito grande o que eles estavam vivendo. Estavam todos muito cheios do Espírito Santo, sendo conduzidos por esse Espírito Santo. E de repente Satanás entra, coloca um intento no coração do homem de uma forma terrível, né? E foi o que aconteceu com Ananias. E ele chega, a palavra fala, depois que fala de José Barnabé, fala assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ó, pra você ver, como diz aqui: conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E no decorrer da leitura a gente vai ver que aconteceu a mesma coisa com Safira. Ela veio 3 horas depois, mas com a mesma conversa, né? E morreu da mesma forma. E a palavra fala que quando Ananias morreu, ele já foi levado e foi enterrado. Olha que triste. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nessa palavra é o seguinte: é aquilo que a gente percebe. Ele quis mostrar, não para Deus, para o Espírito Santo, queria mostrar para os apóstolos que eles também tinham aquela mesma fé, tinham aquela mesma espiritualidade que os outros, mas esquecendo-se que eles estavam falando com o Espírito Santo, não era com homens. Eles quiseram mostrar para os homens ali, quando eles trouxeram aquele valor e puseram nos pés dos apóstolos, que eles também eram espirituais, assim como aquele levita que levou tudo, assim como os outros que faziam isso levavam tudo. E é claro que nosso Deus deixou essa passagem aqui para nos advertir numa coisa: não adianta você querer chegar no altar do Senhor para entregar algo que não é legítimo seu, que você está fazendo porque você viu que alguém faz e que é interessante, que é legal. Deus requer de nós uma sinceridade de coração, porque Ele conhece o nosso coração. E hoje em dia a gente percebe que existe muito isso, né? Nós vivemos num mundo onde todos querem mostrar
que tem capacidade de fazer as coisas, mas muitas vezes vê o outro que é espiritual, que busca mais, que é mais cheio do Espírito Santo, e às vezes está ali na frente se derramando, falando com Deus, trazendo a mensagem da palavra, e a igreja flui, e o mover de Deus é grandioso, e a pessoa quer fazer o quê? Não, eu também tenho condição de fazer isso. Aí querem ir, mas vão de qualquer jeito, né? Com a vida toda destruída, e querem fazer refazer a mesma. Aí que fica parecendo que é um teatro, que é uma combinação, né? Tipo assim, fulano faz, é cheio de Deus, eu também posso fazer. Mas aí ele quer imitar o outro com uma espiritualidade falsa, só que ele não busca como o outro busca. Ele não se entrega como o outro se entrega. Tem algumas reservas na sua vida que a pessoa tem e vive uma vida de duplicidade. Eu estou falando isso porque já aconteceu com pessoas muito próximas de mim. De viver uma vida dupla, de querer estar à frente, de querer trabalhar para o Senhor, mas viver uma vida dupla. E o final é morte. E a gente percebe que foi isso que aconteceu com os filhos de Arão no passado, né? Que apresentou a Deus um fogo estranho, e os dois caíram e morreram na hora, não é? A palavra de Deus é muito clara quando fala o seguinte, que todo pecado, toda blasfêmia contra Deus, contra Jesus é perdoada, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Então a gente tem que ter muita preocupação. Quantas vezes a gente está vendo que as pessoas estão na frente, não estou falando da nossa igreja em especial, não estou falando de coisas que eu vejo ou que deixo de ver da casa do Senhor, quem sou eu para fazer isso? O que eu estou querendo mostrar é o que está na palavra. Né? Quantas vezes a gente vê ou na frente da televisão, pessoas mostrando uma espiritualidade mentirosa e até encenam que estão cheios do Espírito Santo, quando você percebe que você não sente aquilo que eles estão mostrando, é como se fosse meramente um espetáculo, né? Para uma plateia ver. Isso é mentir para o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa está morta espiritualmente, mas está ali tentando representar para a igreja de que ele está bem com Deus, que ele é espiritual, que ela é espiritual. E é quando a pessoa morre espiritualmente, porque aquele que mente ao Espírito Santo, ele morre. Entende? E isso é muito claro, porque o que aconteceu com Ananias e Safira aqui foi exatamente isso. Eles queriam copiar a espiritualidade daquele levita, né, mostrando que poderia fazer o mesmo, mas reteve uma parte daquilo que era, que eles, tipo assim, não era obrigado a fazer. Não era obrigado a fazer. Mas já que eles queriam fazer, fizesse como estava designado para fazer. Não mentisse ao Espírito Santo. E é isso que a gente tem que fazer. Se formos ofertar algo ao Senhor lá no altar, se formos levar um sacrifício vivo, quer seja de louvor, da palavra, o que quer que seja de verdade, não com mentira, né? Não tentando enganar o Espírito Santo, porque ele conhece. E a morte é certa, a morte espiritual, ou a morte de fato, porque eu acho que depois da morte espiritual vem a morte física e é pior ainda, que vai te levar ao inferno. Enquanto é a morte espiritual, dá tempo, né, de a pessoa se reerguer, a gente orar, pedir o socorro do Senhor, né, para que o Senhor venha trazer vida novamente à pessoa, né, porque a palavra de Deus ela é poderosa para isso, para dar vida novamente, para restaurar a saúde espiritual do ser humano. Mas a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Crer que Deus é poderoso para transformar e, sobretudo, viver uma espiritualidade sadia, verdadeira. Não nos faltar o temor do Senhor, porque a gente precisa temer ao Senhor. A gente não é obrigado a chegar lá e mostrar uma espiritualidade, mas você também não precisa representar